Bom, nesse mundo existem diversas pessoas que têm uma grande força de vontade e querem conquistar tudo que vem pela frente, por mais difícil que seja. O engraçado de tudo é que às vezes acontece algo bobo e a gente começa a se questionar: por que as coisas nunca dão certo comigo? E acabamos ficando abatidos ou até desanimados. Mas a gente esquece que mesmo a nossa situação sendo a pior possível, sempre tem alguém que tá passando por uma dificuldade muito maior que a sua. Por mais que você se sinta péssimo por, sei lá, ter tirado uma nota ruim em uma prova ou por não conseguir um emprego e você pensa em desistir, tem alguém que simplesmente tá lutando pra existir, sabe? E essa força que essas pessoas têm as levam muito mais longe do que qualquer pessoa pode imaginar. Hoje eu vou falar sobre o Paul, um homem que vive dentro de uma máquina há mais de 60 anos. My name is Paul Alexander, but they call me the Man of the Iron Lung. No ano de 1952, estava havendo um surto de poliomielite, e Paul, com apenas seus 6 anos de idade, infelizmente acabou desenvolvendo essa paralisia infantil. Na época, essa doença acabou fazendo com que várias crianças acabassem morrendo, e isso durou por muito tempo, até que uma vacina finalmente fosse criada. Até que isso acontecesse, acabaram se passando mais de 10 anos, então mais de 20 mil crianças acabaram morrendo por causa dessa doença. Pra quem não sabe, a paralisia infantil é um vírus que afeta principalmente os neurônios, o sistema nervoso e os músculos, levando uma pessoa até asfixia por conta de que os músculos responsáveis pela respiração não conseguem mais funcionar. Esse caso de paralisia infantil do Paul era muito grave, então enquanto ele estava no hospital, os médicos até chegaram a falar para os pais dele desistirem porque não tinha mais jeito de tão grave que era a situação. Mas por sorte ou por um milagre, um outro médico que acabou vendo a situação em que o Paul se encontrava, o menino tão novo sofrendo dessa forma e lutando pela sua vida, ele resolveu tentar fazer algo para ajudar ele. Então foram feitos alguns exames e quando o Paul acordou, ele já acordou dentro dessa máquina, sem conseguir fazer absolutamente nada. O Paul só conseguia se comunicar com outras crianças do hospital que também tinham esse mesmo vírus e estavam dentro dessas máquinas. Depois dele se recuperar dessa infecção, obviamente tiveram sequelas que ficariam pro resto da vida dele. O corpo dele ficou inteiro paralisado do pescoço para baixo, então ele iria precisar de um pulmão de ferro se quisesse continuar vivendo, que é justamente essa máquina aí que ele estava preso dentro. Mas vocês devem estar se perguntando se em algum momento ele conseguia sair de dentro dessa máquina para respirar sem precisar da ajuda dela, e sim, em raros momentos ele conseguia sim sair. E isso foi possível porque com 8 anos de idade ele fez um tratamento com um fisioterapeuta que acabou ensinando ele uma técnica de como engolir o ar, e graças a isso ele pôde respirar o ar puro de vez em quando. Pra ser bem sincera com vocês, eu nem sabia que isso existia, então quando eu vi essa história eu fiquei bem espantada. Imagina só, um dia você tá super bem conseguindo correr por aí normalmente, no outro dia você simplesmente não consegue mais fazer praticamente nada por conta do seu corpo tá paralisado. Essa é uma grande luta que a pessoa tem que passar, mas o Paul, como sempre, teve muita força de vontade e sempre quis conquistar mais, então mesmo que ele não pudesse frequentar a escola, ele conseguiu se formar mesmo sem frequentar as aulas. E não foi só isso não. Além disso, quando ele ficou adulto, ele fez faculdade e conseguiu se formar como advogado e ainda fazendo a sua função, defendendo seus clientes nos tribunais com uma cadeira de rodas especial. Ele também ficou noivo, fez voos por aí e, sério, mesmo que os médicos tivessem achado que ele não seria capaz de fazer nada por conta dele depender dessa máquina, ele conseguiu, porque ele não desistiu e sim continuou tentando melhorar cada dia mais e seguindo seus sonhos independente do seu problema. Pelo que eu vi, hoje em dia o Paul tem 74 anos e só existe ele e mais uma outra pessoa que usam essa máquina que estão vivos até hoje. E ele até se mostrou preocupado com o Covid, porque querendo ou não, isso se assemelha bastante com o caso dele. Algumas pessoas nem sabem que estão com vírus porque são assintomáticos e também o Covid danifica o pulmão, causando problemas na respiração. Ah, e além disso, essa máquina que ele usa tava com alguns problemas, tava quebrada em alguns lugares e, como já pararam de fabricar elas há muito tempo, o Paul tava desesperado e com medo de perder a vida dele, porque tipo, ele precisa da ajuda dela pra continuar vivo desde criança e ele não tava conseguindo encontrar nenhuma forma pra consertar a máquina. Mas um amigo dele postou nas redes sociais sobre isso e o empresário decidiu ajudar no conserto. O Paul deve ter ficado extremamente feliz com isso, porque até eu fiquei feliz aqui. Atitudes bonitas vindo de pessoas que a gente nem conhece é uma coisa tão especial. É difícil encontrar pessoas assim por aí, que querem ajudar o próximo sem querer nada em troca. Ajuda simplesmente por querer ver uma outra pessoa feliz e bem.
Eu acho que boas ações aquecem o coração de todo mundo, porque é muito lindo. Pequenos gestos mostram o quanto alguém se importa com você. E no caso da esposa e também cuidadora do Paul, antes dela conhecer ele, ela nunca nem tinha visto um pulmão de ferro antes. Eu também nem sabia que isso existia antes de conhecer a história dele, e arrisco dizer que a maioria de vocês também nem fazia ideia de que isso existia. Pra vocês verem, né? Tem muita coisa extremamente importante pra vida de alguém que a gente nunca nem sequer ouviu falar. Cada dia é uma descoberta diferente, né? Infelizmente, com o passar dos anos, conforme o Paul vai envelhecendo, vai ficando ainda mais difícil pra ele respirar sozinho. Então vocês se lembram que no começo eu tinha dito que de vez em quando ele saía da máquina pra respirar com a ajuda de uma técnica que ensinaram pra ele? Então, ele não consegue mais fazer isso, porque ele acabou se tornando totalmente dependente dessa máquina pra continuar vivo. Então todo dia ele passa por uma grande luta pra continuar vivendo. O legal é que apesar de todos os problemas, ele nunca pensou em desistir, e sim sempre quis aprender mais coisas por ser bem curioso. Algumas pessoas por aí acabam imaginando que não são capazes e têm muita insegurança pra tentar começar a fazer algo que querem muito. Mas é o que eu sempre digo pra vocês, todo mundo tem capacidade e consegue fazer o que quiser. A história do Paul tá de prova pra vocês que quem quer conquista. Mesmo sem poder se movimentar, ele se formou no colégio, fez uma faculdade e conseguiu se formar como advogado. E olha que, pelo que eu já ouvi falar por aí, é até que bem difícil se formar nisso. Apesar do Paul não poder se mexer, o esforço foi tudo que ele precisou pra conquistar seus sonhos. E mesmo que grande parte das pessoas tenham duvidado da sua capacidade por conta da doença, ele mostrou pra todos que existe esperança e que não é porque alguém acha que você não consegue que você não vai conseguir. Se fosse assim, ninguém iria conseguir nada nesse mundo, até porque sempre vão ter pessoas que querem o seu mal e pensam: ah, olha lá tal pessoa tentando fazer algo, tadinha, acha mesmo que vai conseguir. Algumas pessoas nunca vão aceitar que você é capaz, porque acham que são melhores que você, mas a grande verdade que elas não conseguem entender é que ninguém é melhor que ninguém. Pessoas ruins sempre vão existir, mas elas são meio que um obstáculo para você ultrapassar e aprender ainda mais coisas sobre a vida. Às vezes você pode tropeçar e cair, mas o importante é que você se levante e vá em frente com ainda mais força de vontade. Ver que nada nunca abalou o Paul é inspirador, e todos nós deveríamos usar isso como exemplo de que podemos sempre seguir em frente apesar das pedras no caminho. Até porque as pedras sempre vão estar ali, mas a gente que escolhe se quer deixar que essas pedras nos parem ou se a gente passa por cima delas sem hesitar. Tem muita coisa que acontece que a gente acha que é só mais uma coisa ruim que nunca deveria ter existido, porque acabou te deixando destruído. Mas essas coisas são sim necessárias na nossa vida, por mais que a gente não queira aceitar de jeito nenhum. Porque são essas coisas que nos ensinam como devemos agir em uma certa situação, porque tudo se torna um aprendizado pra gente. Isso me lembrou aquela pergunta se você quer uma borracha pra apagar o passado ou um lápis pra escrever o futuro. Então sempre escolha um lápis pra escrever o futuro, porque o passado já passou e não tem por que você mudar alguma coisa nele. Enfim, muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.